Olá, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Começando mais um Prof. Responde, a aula onde eu respondo as dúvidas de vocês que estão aprendendo português. Tudo bem? Tudo bom? Já estou vendo que tá cheio de gente linda por aqui, cheio de gente linda. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Márcia Macedo, especialista em fazer com que estrangeiros consigam a fluência do português em até 12 meses. Então, se você quer ser fluente em português, está no lugar certo, está no lugar certo. Vou para uma dúvida agora de pronúncia. Dúvida de pronúncia, muito bom. Foi do Tiago João. Ele pergunta assim: outra dúvida, las palavras que terminam em la vocal E, esta vocal não se pronuncia como I. Lo digo por la palabra desculpe, usted la pronuncia tal como se escribe. Muitas graças novamente. Tá. Então, o Tiago quer saber da vogal E, porque às vezes é pronunciada como um I e às vezes como E, né? Então, desculpe. Ai. Vamos lá, então. O E, esta vogal, ela tem dois sons, né? Primeiro começa assim, que eu gosto de chamar como aberto e fechado. Então, som aberto, o E, por exemplo, como médio, né? Médio. Ele é um E mais forte e aberto, né? Como pé, fé. Todas essas palavras que temos com acento, especialmente com acento, outras não têm acento e também tem este som, né? Ó, pé, café, médico, né? Então, é. Tem outras que não têm acento e tem este som, como sete. Ó, sete, este E aqui também é aberto e não tem acento, mas ele é sete, aberto, tá? Mas vejam que o E final eu pronuncio com som de I, sete, som de I, né? E o primeiro não. Então, toda vez que eu tenho estes acentos aqui, é pronunciado como E mesmo, né? A gente não vai fazer som de I, porque é um som de E aberto, mas é som de E. A mesma coisa quando nós temos ele com som fechado, né? Então sempre vai ser de som, o som de E, como em você. Eu coloco o acento circunflexo aqui para indicar que esta é a sílaba mais forte, a tônica, né? Mas também isso para vocês servem para vocês saberem que este E é pronunciado como E não como I, né? Que outra palavra, por exemplo, português, né? Português também tem o som de E mesmo, né? Porque também ganhou já o acento aqui, então, português. E, então, todas essas que nós temos, né, o acento gráfico, vocês sabem que é som de E. Então, você, café, bebê, fé, né? E também tem os encontros vocálicos, né, que nós chamamos como o quê? Como os ditongos e os hiatos. Então, sempre vai ter som de E. Professora, o que você está falando? Aqui, ó, leite. Aqui eu tenho duas vogais juntas, né? Eu tenho um ditongo aqui. Então, leite. Este ficou com som de I, mas este é som de E. Não muda, né? Não vai mudar mesmo, sempre som de E. Que outro som? Cheio, som de E, tá vendo? Né? Som de E, porque eu tenho duas vogais juntas aqui. Assim como poeta, duas vogais. Ideia, aqui eu tenho três vogais juntas, né? É um hiato aqui, nesse caso é um hiato, né? Ideia. Depois temos o hiato aqui. Então, nesses casos todos, este E tem som de E não tem som de I, tá? Agora, quando que ele vai ter som de I? Normalmente, final de palavra, como em cidade, felicidade, fome, come,
né? Que mais? Passe, né? Sente. E aí, todos finais de palavra, ele fica mais fraco e aí ele fica com som de I, né? Presidente, diferente, cliente, vai ficar com som de I. Mas também tem uma questão. Nem todas as regiões do Brasil vão falar como eu estou falando, né? Tem regiões do Brasil que vão falar leite e não leite. Vão falar quente e não quente, tá? Então tem que também ver que depende da região, isso varia. Então eu posso falar pronunciando sempre com som de E? Sempre. Pode falar, não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas por que não fala do jeito que se escreve? Olha, toda língua não existe isso, né? A língua falada é diferente da escrita, em vários casos, né? Então, a escrita é de um jeito, na fala é outro, né? Na fala é outro, e isso acontece, é um fenômeno linguístico natural, tá? Outra coisa importante, em Portugal, já fica diferente também no Brasil. Por quê? Porque o E, esse E final de palavra, ele é bem reduzido. Eles têm uma tendência de, digamos, apagar as vogais, né? No português europeu, que é assim que nós falamos. Então, fome, eles vão falar fome, fome. Aí some, não é som de I, não é som de E. Então, né? Ele é apagado. O que mais? Leite. Aí fala leite, leite. Então, este E final é quase que apagado, tá? Ele é bem reduzido, bem fraco. Então, tem essas variações também. Eu vou dizer para vocês o que ontem eu falei para os meus alunos dentro do Fluente. Vejam que região que você está morando, se você está em Portugal, se você está no Brasil no Nordeste ou no Sudeste, Centro-Oeste, depende de onde você está. Aí você observa como que essas pessoas locais, como que elas falam, e aí você vai tentar se aproximar, digamos, da fala deles, caso você queira, né? Agora, não, eu não estou no Brasil, não conheço brasileiros. Então, pega o padrão que você gosta, que você se sente confortável em escutar, que você está mais familiarizado a ouvir, e ouça sem problemas, né? Você pode ouvir. Depois, quando você estiver bem fluente na língua, aí sim você começa a, a ir para outros sotaques e perceber essas diferenças, né, de sotaque, tá? Porque cada lugar, então, vai ter uma diferença, mas o mais importante para você é o quê? Se comunicar bem. Se você está falando com som de E, com som de I, não importa. Se você falar leite ou leite ou leite, nós vamos entender e perfeito. Isso que é o mais importante, que você fale e as pessoas te entendam, né? Essa é a base, né? É a base que você precisa falar e ser compreendido perfeitamente. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tenham feito suas anotações, revisem as anotações para não esquecerem. Tenham uma linda tarde, uma ótima noite. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.